Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Linhas à Conversa, especial Eleições 2022 no Sporting. Estamos agora com o Joaquim Guimarães da Costa, candidato a vice-presidente da MAG. Bem-vindo ao nosso podcast. E olá, Eduardo. Olá, André. Muito obrigado pelo vosso convite. Nada, era essa. Temos aí umas perguntinhas para fazer, portanto, Eduardo, podes arrancar aí com a entrevista. Ok. Vou já avisar que vamos fazer aqui algumas perguntas um bocadinho chatas, mas que sentimos que são necessidade de ser feitas. E vou começar com a primeira, que nós temos visto a atual direção tentar aprovar uma série de medidas de uma forma que vão chegando com elas depois, mas agora definitivamente acho que eles assumiram que querem fazer isto, que é os delegados nas Assembleias Gerais. Qual é a vossa posição em relação a isto? Em relação à presença de delegados de haver delegados representantes de sócios, em vez de ter lá os associados. Ok. Eu estava a entender a questão de outra forma. Bem, quererem substituir as Assembleias Gerais compostas por sócios por ditos delegados, que eu quero explicar o que é a figura do delegado. A figura do delegado aqui seria: o Sporting iria escolher, vamos dizer, um grupo de 50 pessoas que iriam representar os 3 milhões e meio de sportinguistas que têm o direito a participar numa Assembleia Geral, deixariam de ter essa possibilidade para só essas 50 pessoas lá estarem. O que é que isso na prática significava? Além de uma perda aqui total de um direito consagrado pelos estatutos, que é a participação dos sócios nas Assembleias Gerais, eram essas 50 pessoas que iriam decidir pelos 3 milhões e meio de sportinguistas, não é? Isto é, a nossa decisão, queiramos ou não, estaria nas mãos desses 50, desse grupo de alegados delegados que seriam indicados pela direção. Portanto, como conclusão, a nossa posição é: somos absolutamente contra, determinantemente e firmemente contra, porque entendemos que a decisão e a palavra de tudo quanto esteja relacionado com o Sporting Clube Portugal se deve manter do lado dos sócios do Sporting diretamente. Deve de existir a possibilidade, deve de existir um canal de comunicação aberto entre órgãos sociais do Sporting e os seus sócios, sem que hajam pelo meio 50 delegados ou quantos sejam, mas sem que haja pelo meio quem quer que seja. Bem, eu pessoalmente, como devem imaginar, estou absolutamente de acordo, porque acho que se as pessoas se tornam sócias do Sporting é para terem a sua voz e não terem a sua voz representada por outros, não é? Exatamente. Mas pronto. Exatamente. E por outros que, repare, nem tão pouco o processo de seleção dessas pessoas é bem claro, mas era como? Era por nomeação. Então, bem, podíamos lá pôr quem bem nós quiséssemos para fazer os jeitos todos que uma determinada direção, fosse ela qual fosse, pretendesse. Atenção, que isto é uma medida que é perigosa, não é só para os atuais órgãos sociais. Isto é uma medida perigosa e que limita, castra a democracia para quaisquer órgãos sociais. Atenção, os sócios ficam em perigo, seja com estes órgãos sociais, sejam com outros, se esta medida efetivamente se fosse para a frente. Sendo que o Sporting já teve várias medidas que perigaram a democracia, não é? Nós já tivemos presidentes cooptados, já tivemos presidentes que foram nomeados presidentes tendo um número menor de votantes nessas eleições, foi o caso desta última direção também. Exatamente. Quer dizer, e depois tudo isso tem consequências que parece que as pessoas não querem lidar com elas, que é o mais estranho. E para lidar com elas, eu pessoalmente só vejo capacidade para isso tendo uma MAG muito forte, capaz de tomar decisões. E isto leva-me à minha próxima questão, que é: nós nesta última mesa da Assembleia Geral, o que nós temos visto é sempre que há uma Assembleia Geral,
os sócios fazem propostas para serem postas à discussão, e eu penso que ainda não houve nenhuma que tivesse sido aceite. Qual é a vossa posição em relação a estes pontos que os sócios têm trazido para as Assembleias Gerais? Vocês acham que este deve ser a forma de agir para o futuro? Olha, ou deve-se... Se bem está... Peço desculpa ter interrompido a sua questão, faça o favor, por favor, de terminar. Peço desculpa, termine, por favor. Não, estava praticamente a terminar. Esta é a forma que vêm as Assembleias a ir para o futuro, que é virem com pontos determinados e nada pode ser discutido mais dentro delas, ou abrir totalmente uma Assembleia Geral aos sócios em que os pontos que eles levam são discutidos? Não, sabe, eu fazendo aqui um pequeno resumo prévio, eu sou de profissão, eu sou gestor de profissão e tenho que não só de gerir toda uma empresa como lidar com pessoas, e nós quando temos Assembleias Gerais, bem, nós temos determinados pontos que estão previamente definidos, mas habitualmente, não é? Há sempre um último ponto, até nas Assembleias Gerais dos nossos prédios, dos locais onde habitamos, que é sempre outros assuntos a colocar à disposição, não é? Dos condónimos, dos sócios, dos acionistas, etc. Bem, agora voltando aqui para a realidade do Sporting. Eu ainda sou do tempo em que as Assembleias Gerais do Sporting entravam noite dentro, exatamente porque era conferida aos sócios do Sporting a possibilidade de colocarem as suas questões, e nem que tivéssemos que ficar ali até às 6 da manhã a discuti-las. E às vezes bem se via que tanto nós sócios como os órgãos sociais estavam já desgastadíssimos. Mas existia democracia, o sócio tinha o direito de colocar a sua questão e via a resposta dos órgãos sociais, agradasse ou não agradasse, não é? Atualmente, parece que as Assembleias Gerais do Sporting, aquilo é tudo muito cronometrado, parece que tem tudo que decorrer dentro do horário de expediente. Não é dada a possibilidade aos sócios para falar. Muitas vezes, se estivermos atentos, o cronómetro, quando não convém, é acelerado, quando convém, é abrandado. E no final do dia, parece que os sócios que são admitidos a colocar questões são tendencialmente aqueles que vão congratular-se com os atuais corpos sociais em funções. Repara, nada contra isso se realmente se assistisse a uma verdadeira união no clube. Agora, quando aquilo que se assiste é um fracionamento muito grande, é um clima de guerrilha muito grande, só acredita quem quer, que quem vai àquele palanque e quem é deixado de ir àquele palanque dos sócios, não é? Por mera curiosidade, grande maioria deles dizem bem da direção, porque aos outros é-lhes cortada a voz. Portanto, respondendo diretamente, não querendo de todo fugir aqui à vossa questão, respondendo de forma muito direta, a voz é para ser dada na sua totalidade, sem nenhuma reserva, sem nenhuma exceção, aos sócios do Sporting Clube de Portugal, a bem ou a mal dos órgãos sociais que estejam em funções. Os órgãos sociais têm que aprender a respeitar os sócios e que não passe só de um chavão, aquela velha máxima do Sporting é dos sócios. A Sporting é dos sócios, mas isso depois na prática parece que é um chavão. Temos de o aplicar mesmo, isso tem que ser aplicável. O Sporting tem que ser dos sócios, os sócios têm que sentir que vale a pena ser sócio, porque você perguntar a um sócio porquê é que são sócios? Para pagarem uma cota de 12 euros? Depois sabem que vão para as Assembleias Gerais, não podem falar, não têm poder de decisão, porque depois há sempre alguém que arranja um esquema que com 1000 sócios consegue controlar uma Assembleia Geral, etc. Isto não pode ser, isto tem de acabar de uma vez, e a forma de acabar disto é devolver na íntegra e na totalidade a voz aos sócios, devolvendo às infraestruturas do Sporting a capacidade para termos Assembleias Gerais, se forem precisas, noite dentro, para que não haja nenhum sócio que saia de lá com questões, nem com dúvidas por responder. Não sei se fui claro em relação à questão que me colocou. Sim. Absolutamente claro. E porque eu até vou ser honesto, nós aqui não somos jornalistas, portanto não temos que ser imparciais. Claro. Tanto eu como o André muitas vezes temos afirmado aqui, para nós uma lista não é votável se tiver o nome de Rogério Alves. Estou a ser honesto, não é, para mim não é, e sei que para ele também não é, devido às múltiplas que eu considero atrocidades que ele tem cometido enquanto presidente das mesas das Assembleias Gerais pelas quais tem passado.
fiquei muito admirado como é que a lista do Dr. Varandas ganha as últimas eleições com o nome dele lá, porque aparentemente os sócios esqueceram-se o que é que ele fez no passado. Mas Pois, pronto. é verdade. Sabe que o Dr. Rogério Alves é alguém que, se bem estão recordados, só nos mandatos de Bruno Carvalho é que não teve nenhuma ligação direta ao Sporting Clube de Portugal. Sim, exatamente. Eu admiro na medida em que respeito as qualidades profissionais do Dr. Rogério Alves, na praça, etc. Agora, de facto, lamento que muitas das atitudes dele, naquilo que dizem a respeito ao Sporting Clube de Portugal, que tenham deixado feridas bastante expostas naquilo que há democraticidade, naquilo que é o processo democrático diz respeito acima de tudo. Bem, sabe, eu não queria estar aqui a ser incómodo a voltar a ir lá muito atrás, porque se formos ali aos anos de 2006, se não me falha a memória, não é? Filipe Soares Franco a presidente, estamos todos recordados daquela célebre AG no pavilhão Atlântico, na altura ainda era pavilhão Atlântico, que era para decidir o que é que se fazia ao património do clube. Olha, peço desculpa de interromper, sim. é que eu tenho aqui apontado esse ponto para falarmos sobre ele. Então quer que eu continue ou quer que eu deixe para... Não, deixa-me só então interpelar aqui, que é, em relação a essa AG, Sim. eu sempre tive o sentimento de que houve presidentes que foram expulsos, sócios que foram expulsos da sua condição de sócio. Eu nunca percebi como é que as pessoas que estiveram diretamente envolvidas na alienação do património do clube nunca tiveram nenhum tipo de sanção. Exatamente, é verdade, exatamente. Tem que sabe que se calhar a explicação está em ir ver quais é que foram a composição dos órgãos sociais que seguiram a esses, não é? Portanto, eu não me quero estar aqui a falhar a memória, e repare, e acima de tudo, também não quero porque francamente não é por estarmos em eleições, não me parece justo, vamos dizer que à velha moda do Oeste se faça aqueles cartazes a dizer wanted, está a ver? Agora, se de facto, depois de Soares Franco fomos ver, tivemos quem? Tivemos José Eduardo Betancourt, correto? Depois de José Eduardo Betancourt foi Godinho Lopes, não estou enganado, certo? Sim. Pronto, Certo. só depois é que veio Bruno Carvalho para depois voltar Varandas. Ou seja, existe aqui, eu não lhe quero chamar uma linhagem, mas existe aqui uma tendência, não é? Existe uma tendência que, infelizmente, não quero acreditar que tenha sido por maldade, porque no final do dia se me questiona se eu acredito que algum desses consórcios queria de forma consciente e prejudicar o Sporting. Eu digo-lhe redondamente e claramente que não, eu não acredito, não acredito mesmo, não acredito que nenhum sportinguista seja capaz de querer prejudicar o Sporting. Agora, de facto, não revelaram ter muito engenho para a gestão das coisas, e houve outros que revelaram ter engenho a mais, como foi o caso do Dr. Rogério Alves nessa Assembleia Geral de 2006, que foi, os sócios não querem vender o património, não faz mal nenhum, o Conselho Leonino, se salvo eu, foi o Conselho Leonino, não é? O Conselho Leonino decida. E toda a gente sabe que o Conselho Leonino era um órgão absolutamente obsoleto e controlado por interesses. Não me levem a mal os que nos vão ouvir e que pertenceram ao Conselho Leonino, porque houve lá muito boa gente e eu alguns conheço. Bem, mas os restantes, bem sabíamos que queriam era acesso livre ao estádio para eles e para as famílias, para irem ver os jogos e de preferência algumas despesas pagas pelo Sporting Clube de Portugal. Eu peço-vos desculpa, mas é assim, eu sou francamente contra esse tipo de comportamentos. Isso são práticas ancestrais, ficaram lá atrás, naqueles tempos em que nós aqui em Portugal denominámos os tempos das vacas gordas e que destruiu tudo. As coisas mudaram, há regras, o Sporting é uma empresa, tem que ser gerido como uma empresa. Olha, e para quem tem uma empresa como é o meu caso, eu nem a mim próprio me permito determinadas coisas, não é? Portanto, as regras, quando são aplicáveis, têm que ser de forma transversal e para todos. Não, mas aí posso lhe dizer que tanto eu como o André também somos empresários e concordamos em absoluto com esse tipo de conduta. Claro, não é? Claro. Nós, quando temos uma empresa, temos que ser o espelho do comportamento dentro dessa mesma empresa. Exatamente. E por isso é que eu trouxe estes pontos à coação, porque eu considero que a mesa da Assembleia Geral tem que ser o espelho dos sócios. Os sócios têm que olhar para a mesa da Assembleia Geral e pensar:
é assim que eu me devo comportar porque eles vão me defender. E nestes casos concretos que estamos a falar, eu acho que a mesa da Assembleia Geral falhou redondamente. Concordo consigo, mas também deixa-me dar aqui a mão à palmatória. É uma opinião muito pessoal e que nem sempre é muito bem recebida, mas não vou deixar de a dar. Olha, esta também é a minha forma de estar na vida e em tudo. Obviamente. E, portanto, no Sporting também não é exceção, que é, eu também não me revejo em comportamentos de sócios que em sede da Assembleia Geral, de forma gratuita, têm um comportamento absolutamente selvagem, está a perceber? Isto é, eu não consigo admitir, sejam lá os órgãos sociais que estiverem em funções, que de repente, olha, só porque não se gosta, começa-se a chamar todo o tipo de impropérios na direção dos órgãos sociais. Os órgãos sociais não são nem mais nem menos do que nós, correto? E logo por aí eles cometem um erro que é porem-se naquela base elevada que, olha, deixe-me que lhe diga, e tenho a certeza que o Nuno Sousa assim o fará, não há cá bases elevadas para ninguém. Os órgãos sociais têm que estar ali sentados ao mesmo nível dos restantes sócios, que é ao nível do chão do pavilhão João Rocha, e não estar ali naquela plataforma de elevação que logo por aí cria um pouco um mal-estar, e eles deviam terem atenção a isso porque estão a olhar para os sócios de cima para baixo. E isso, quem sabe o mínimo e o básico de regras, de boas maneiras e de etiqueta sabe que isso não se faz, não é? Nem no comportamento em sociedade, quanto mais ali numa reunião, numa Assembleia Geral. Agora também, deixe-me que lhe diga que é muito desgastante, olha, eu ponho-me no lugar deles, saber que, então eu agora vou-me sentar ali naquela mesa e vou estar 8, 9, 10 horas a ser chamado disto, daquilo, do outro, daquilo, isso também não. Percebe? Também lhe digo, da mesma forma que os órgãos sociais que prejudicaram o Sporting, e há bocado fez-me essa questão, que porque é que esses nunca foram sancionados, eu também lhe digo, eu também não sei até que ponto é que não se enquadra ali no regime sancionatório, não é? Aquilo que é feito por alguns, é uma minoria muito pequenina e muito localizada dentro das Assembleias Gerais. Mas atenção, eu estou em absoluta concordância consigo nesse aspecto. Mas, por exemplo, por outro lado, eu já assisti até mais que um sócio muito em especial que está a fazer uma intervenção e teve que pedir ao presidente do clube, ao Dr. Frederico Varandas, para por favor se endireitar na cadeira e tomar atenção ao que ele estava a dizer, exatamente. Porque era um bocadinho ofensiva a atitude que ele estava a ter em relação às palavras, e ele não estava a ofender ninguém. Exatamente. E atenção, e uma coisa são ofensas e outra coisa é críticas construtivas e elaboradas, e que depois são transformadas em ofensas pessoais porque são uma crítica ao trabalho das pessoas. Exatamente. Porque também temos assistido isto com alguma insistência por parte da atual direção. Exatamente, absolutamente de acordo. Aliás, eu estive nessa Assembleia Geral onde isso aconteceu, onde o sócio pediu para Frederico Varandas se endireitar, e recordo-me perfeitamente que nessa Assembleia Geral Frederico Varandas teve uma atitude brutalmente provocadora para todos os sócios. Sim, senhora. Recordo-me bem disso. Mas repara, mas é isso, aí cabe ao Conselho Fiscal e Disciplinar, não é? Ser isento e ter mão em cima disciplinarmente em cima do comportamento do órgão social. E cabe ao Presidente da mesa ter pulso firme para controlar tudo o que se passa ali naquela sala, não é? E para acabar imediatamente com esses comportamentos, não é? Imediatamente, seja do lado dos sócios, seja do lado dos órgãos sociais. As pessoas às vezes, eu tenho ideia que nos últimos anos, e principalmente com esta questão das expulsões e etc., as pessoas tomaram mais consciência disso. Mas eu quero recordar uma coisa: o órgão social ao qual os estatutos prevêem maior poder de decisão no Sporting Clube Portugal é a mesa da Assembleia Geral. Exatamente. Ok? Estava o seu presidente, órgão máximo representativo do clube, ter tudo, garantir que está tudo na ordem. E se as coisas não correm dentro da ordem, meus senhores, há uma cara e há uma fase. É o presidente da mesa da Assembleia Geral que não conseguiu manter dentro daquilo que são os parâmetros devidos em funcionamento, não é? A Assembleia Geral. Portanto, aí eu concordo consigo e vamos dizer que há um partilhar de culpas, de facto. Aplicação a um lado e aplicação ao outro. Sim. Aliás, eu acho que as Assembleias Gerais de um Sporting que têm vindo a decair
E ao contrário daquilo que é veiculado para a comunicação social, não tem só a ver com esse grupo de sócios que mencionou, que são insultuosos. Não. Eu acho que um presidente da Assembleia Geral que se dirige aos sócios e pede para fazerem uma votação de braços no ar, se querem que os senhores jornalistas entrem ou não. Com certeza. Mas está-se a expor a uma situação em que vai ser ofendido. Com certeza. Repara uma coisa, eu nunca disse, nem me atreveria a dizer, porque não concordo, esse grupo de sócios ruidosos, digamos assim, não são eles que afastam ninguém das Assembleias Gerais. E quem quiser dizer isso está a contar aquilo que vulgarmente se diz história da carochinha, percebe? Exatamente. Isso é uma história da carochinha. Uma coisa é não nos revermos naqueles comportamentos, outra coisa é acreditar que aquilo cria qualquer tipo de dissuasão. Não cria, não dissuasão nenhuma. As pessoas vão às Assembleias Gerais à mesma com aquilo ou sem aquilo. Agora, aquilo que de facto faz os sócios não irem às Assembleias Gerais, eu digo-lhe, olha, foi por exemplo o que se passou agora numa das últimas, é que os sócios foram lá, chumbaram o orçamento, chumbaram legitimamente o orçamento ao abrigo dos estatutos do Sporting, e a direção a seguir o que é que vem fazer? Estavam aqui meia dúzia de gatos pingados, repita-se, porque nós não gostámos do resultado. Mas é que faz os sportinguistas fugirem das Assembleias Gerais, percebe? Sim, isso eu também tinha aqui incluído nas minhas perguntas, porque até que ponto é que essa não foi uma das medidas menos antidemocráticas de sempre do Sporting? Não, sem dúvida, concordo absolutamente consigo. Olha, e isso e aquele exemplo que falámos há pouco de 2006 em relação ao património, estão aqui as duas. Fica aqui indeciso. E considera que o papel, especialmente agora neste último caso que falamos, do votar até passar da mesa da Assembleia Geral, esteve bem? Com certeza que não. Eu não consigo imaginar como é que uma mesa da Assembleia Geral que está lá para proteger a opinião dos sócios e o direito dos sócios se presta à vassalagem à direção de estar a marcar continuamente votações para aprovar um orçamento. Claro, olha, e sabe, isto tudo começa por uma coisa. Nós assistimos, estamos todos recordados disso, publicamente o Sr. Rogério Alves disse, pelo menos mais do que uma vez, de que não se revia nos estatutos do Sporting, que os achava desadequados e que, por não se rever e por os achar desadequados, não os cumpria. Atenção que é assim, se eu não estou a citar, estou muito próximo da citação. Okay? Está sim, senhor. Se eu não estou a citar, estou muito próximo da citação. Se de facto ele diz isto publicamente, isto é uma carta branca para ele depois fazer o que quiser. Eu acho que depois a partir daí fica tudo explicado, não é? Mas não é também uma carta branca aos sócios dizerem assim, então porque é que se candidatou? Se a sua única missão é cumprir os estatutos, fazer cumprir os estatutos. Pois é, mas sabe que isso depois... E não é... Eu compreendo, mas também não é uma carta branca para o Conselho Disciplinar dizer você aceitou este cargo, não era para dizer isso. Exatamente, mas atenção, era para fazer o oposto. Note que é importante os sócios saberem isso, nem todos sabem. O Conselho Fiscal e Disciplinar, na pessoa do seu presidente, a propósito desse relatório de contas, fez uma nota onde punha em causa que, com a apresentação daquelas contas, punha em causa, assim tal como o auditor o fez, que levantava a questão, o Conselho Fiscal e Disciplinar, se o Sporting teria condições para subsistir no futuro, ok? Aquilo que aconteceu foi uma manobra do mais antidemocrático que existe e cuja principal função, além de proteger os órgãos sociais naturalmente, é criar nos sócios do Sporting descrença tal que se desinteressem por estas matérias e, além de se desinteressarem por estas matérias, abandonem a casa da discussão do Sporting Clube Portugal, que são as Assembleias Gerais. E estão a conseguir isso. Porque uma pessoa, hoje em dia, vai lá e pensa, mas espera lá, eu se moro em Cascais, em Sintra, no Oeste, na margem Sul, então mas eu agora vou ter que gastar dinheiro nos transportes, apanhar frio, calor, tempo, comida, etc. Chego lá, voto, toda a gente diz que vota em determinado sentido, chega a casa, os resultados são uns, e no dia seguinte dizem vamos repetir outra vez porque não gostámos.
Mas se o objetivo disto não é dissuadir as pessoas, então qual é? É de facto dissuadir, não é? E o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral está coberto pelas declarações que disse de não cumprir, por não se rever e por os achar desajustados, não cumprir os estatutos. E pronto, não é? Sim, ainda estamos à espera que ele um dia leia uma ata. Ainda estamos à espera que ele leia uma ata, exatamente, ainda estamos à espera que ele leia uma ata, não é? Portanto, isto é o modus operandi do Sr. Rogério Alves. É pá, que, olha, eu só me sabe o que é que me espanta é os sócios terem votado 3 vezes, numa lista, 3 vezes no Dr. Rogério Alves, salvo erro, são 3 vezes. Atenção, eu repito, as minhas críticas não são pessoais, porque eu pessoalmente, profissionalmente, eu respeito o Dr. Rogério Alves na sua atividade profissional. Agora, a nível de Sporting, eu fico espantado como é que os sócios foram capazes de votar 3 vezes, salvo erro, se não me falha a memória, no Dr. Rogério Alves. 3 vezes. E como é que ninguém percebeu porque é que ele nunca quis ser presidente do clube? Nunca ninguém percebeu isso. Repara uma coisa, se há um indicador muito direto sobre o que é que os sócios acham do Dr. Rogério Alves, é o facto de ele agora não se recandidatar ao lugar dele na presidência da Mesa da Assembleia Geral. E acha que isso é reflexo? É reflexo dele ter noção que já fez o trabalho de sapo aqui lá para fazer. Sim. É uma opinião pessoal. Sim, é uma opinião pessoal. Isso eu concordo consigo. Já fez, isto é, a principal missão está feita. Concordo consigo. Eu tenho outros. Tenho mais uns acrescentos, digamos assim, umas ramificações a essa opinião. Mas que, se me permitirem, não a vou partilhar, até porque não vem a propósito, não é esse o tema. Claro. Mas eu pessoalmente, é como digo, eu acho assustador a memória curta dos sócios em relação ao tipo de atuação que o Dr. Rogério Alves teve enquanto, pelo menos na minha visão. Obviamente que se calhar há pessoas que acham que ele foi muito competente. Exatamente. Eu pessoalmente não acho que tem sido um obstáculo à democracia no clube. Exatamente, mas repara uma coisa, Eduardo, veja o seguinte, na altura em que repetiram a Assembleia Geral, se não me falha a memória, nós estávamos muito bem posicionados no campeonato para sermos campeões, salvo erro, ok? Então, mas o Dr. Frederico Varandas, se tivesse ali, vamos dizer, uma questão de inteligência estratégica, então, mas ele naquele momento não tinha exatamente posto o lugar à disposição e não tinha logo convocado ali naquele instante eleições. Ouça, deixa-me que lhe isto é uma opinião muito pessoal, mas na minha opinião, ele naquele momento, os sócios, com, vamos dizer, a cegueira de quererem ver o Sporting campeão, aprovavam-lhe aquela, a outra, a que viesse a seguir, ouça, e ele ficava ali numa questão dominadora, mas isso foi uma coisa que ele também não soube aproveitar, está a ver? Isto é, ele foi campeão e não soube trazer para si, trazer para o clube os sócios do Sporting. Ele não soube, por exemplo, pacificar o ambiente, unir o ambiente. Ele teve tudo na mão, sabe? Isto é aquilo que se costuma dizer, há quem nasce com virado para o sol, não é? E ele é um dos exemplos disso. Teve tudo e não aproveitou. Sim, nós temos aqui uma expressão que foi Frederico Varandas jogou no Euromilhões e aquilo saiu. Exatamente. Chama-se Ruben Amorim. Nós já debatemos aqui amplamente essa história, mas concordo consigo, ele não soube capitalizar sobre isso. Há um líder com um mínimo de inteligência estratégica, não digo no dia seguinte, o dia seguinte é uma forma de expressão, mas no dia seguinte a ser campeão, aquilo que ele tinha que dizer é: meus senhores, eu vou propor à Assembleia Geral a reintegração de todos os sócios expulsos, ponto 1, que é para se acabar com estas clivagens que há no Sporting. Ponto 2, queremos continuar a ser campeões, então vamos lá deixar de nos atacar, etc. Isto é, ele tinha que saber fazer o toque a reunir, que não soube. Está a ver? Ele um dia destes só falta vir dizer: fui eu que marquei os golos, fui eu que treinei os jogadores, fui eu que fiz tudo, porque ele só diz: fui eu. Está a ver? Não, ele diz: fui eu. Quando o discurso não é orientado à pandemia ou à herança pesada. Exatamente, toda a razão. Absolutamente. Mas sim, ele tinha sido muito inteligente em fazer isso. Infelizmente, no debate, foi pelo caminho inverso
foi continuar a criar uma clivagem sobre aquilo que é o Sporting dele e o Sporting que houve até ele chegar. Exatamente, e sabe que o que mais me preocupa depois nessa história é perceber que com essas atitudes significam que Frederico Varandas está mais preocupado com a agenda dele do que com o Sporting Clube Portugal. E isso, a todos os sócios eu deixava um apelo, que é: não nos deixem iludir pelos golos. Nós sabemos que o futebol é um desporto de emoção, é um desporto que nos faz perder a cabeça. Aquele golo, aquele campeonato, aquela taça, isso é algo irracional e que não tem explicação. Agora, que tenhamos a capacidade de refletir que no caminho que o Sporting está a ir, um dia isso pode valer de nada se os sócios perderem o controle sobre o Sporting Clube de Portugal. Depois vamos festejar que títulos, vamos festejar que golos. Está a ver? Eu não estou esquecido. Eu tenho comentado com muita gente. O Flamengo, salvo erro, vai entrar no Capital, ou queria entrar no Capital. Se eu não estou em engano, é do Tondela. Salvo erro, é do Tondela. É o Tondela. E deram uma entrevista lá ao Marco Braz, eu acho que é Marco Braz, e onde lhe perguntam: mas em Portugal não estão a gostar muito da possibilidade de irem a alterar a cor, o símbolo e até o nome do clube. Resposta dele: então, mas eu vou levar para lá 300 milhões de torcedores e não sei quantos milhões de euros, e quem mandavam eram eles. Então é assim, eu só tenho pena que as pessoas, olha, em primeiro lugar, que a comunicação social não dê destaque a isto como exemplo daquilo que pode acontecer a qualquer um dos três grandes em Portugal, e que os sócios do Sporting não se lembrem disto e que continuem enfeitiçados com os golos que entram. Pronto. Mas a piada é um bocadinho essa. Eu lembro-me ainda do ano passado da comunicação social falar maravilhas sobre o projeto do Boa Vista. Exatamente, precisamente. E depois, quando eles estavam a lutar para não descer, pronto, já ninguém falava do projeto do Boa Vista com o parceiro estratégico francês, ou não falarem mais sobre como as pessoas de Valência estão a desistir de serem do Valência. Exatamente. Olha, e o Belenenses? O que é que aconteceu aqui ao Belenenses? O Belenenses tem uma situação melhor do que a que queria o Sporting. Atenção. O Belenenses é uma aberração. Mesmo assim, mas repare, é uma aberração. Veja, o Belenenses ainda tinha, o Belenenses Clube ainda tem o estádio é deles. O Sporting nem o estádio tem. O Sporting nem o estádio tem. Sim. Percebe? Portanto... Sim. Não, eu estou a dizer que é uma aberração, porque acho incrível como é que a Liga deixa competir uma equipa na Liga que não tem um clube associado. Eu compreendo a sua questão, mas sabe, isso... não percebo, e isto é uma questão que eu vou colocar. Sabe que isso a mim, exatamente, sabe que isso a mim, essa questão também está ao nível de como é que Luís Filipe Vieira, sendo arguído nos processos que esteve numa tribuna na final da Taça da Liga, percebe? Portanto, isso é a mesma coisa, e são questões que acho que vão ficar sempre sem resposta. Mas isso até leva-nos à velha questão de como é que Frederico Varandas está tão preocupado com os últimos 40 anos do futebol português e nada preocupado com os últimos 15. Eu pensei que foste dizer como é que Frederico Varandas teria sido presidente do Sporting. Não. Como é que ele nunca se preocupou com os últimos 15? É exatamente. É curioso. É curioso. Mas pronto. Voltando aqui ao tema das ágias. Peço desculpa por esta fuga aqui ao percurso. Não, por amor de Deus, acho que é muito importante as pessoas ouvirem também estas coisas, porque a história tem que nos ensinar alguma coisa. Não é? E eu vou-lhe dar um exemplo. Eu joguei nas camadas jovens do Sporting em basquetebol e passei por alguns dos períodos mais conturbados deste clube. Então, quando alguém me diz, por exemplo, o importante é sermos campeões, e eu lembro-me assim: tivemos ali 18 anos sem ser campeões, ao 19º fomos campeões, mas arranjámos uma dívida de 400 milhões de euros e nunca mais fomos o mesmo clube. Ou me dizem: e portanto a equipa dá espetáculo, e eu lembro-me: houve uma altura que contratámos uma data de internacionais brasileiros, a equipa jogava muito à bola, não foi campeã e tal, porque depois não havia dinheiro para nada, e eu até tinha que ir tomar banho à piscina do Campo Grande porque cortaram água no pavilhão. Compreendo e concordo exatamente aquilo que quer dizer, está a ver? Pronto.
não vale tudo, esse não vale tipo tudo, de memória. não vale tudo, não vale tudo. Não vale. E nós não temos a sorte, nós sportinguistas, mais uma vez, há bocado falou do Euromilhões que saiu a Frederico Varandas quanto a Ruben Amorim. E a nós sportinguistas, o nosso Euromilhões foi nós em junho ou julho do ano passado termos começado a ver aquilo que está a acontecer ainda aos dias de hoje no nosso rival da segunda circular, exatamente porque seguiram a política que o Sporting está a seguir por esta direção. Ok? Compras de passos de jogadores a dividir por 1000 empresários e que o clube recebia sempre uma pequenina parte. Aliás, todos estamos recordados que toda a gente gozava com os 126 milhões do João Félix, porque dizíamos, 126 milhões, mas o Benfica recebeu 5 milhões, porque o resto foi 5. Bem, isto é um exagero, não é? Mas mas há um caso específico, eu já não me lembro se é o do Bernardo Silva ou não sei quê, que o dinheiro que saiu do Mónaco foi uma quantidade muito, muito menos substancial do que aquele que foi declarado a CMVM. E agora está à vista tudo isso, começa a sair cá para fora que o Domingos Soares Oliveira, por acaso sportinguista, e sendo sportinguista também é um profissional, mas tudo bem, olha, se fosse por eu mesmo sendo profissional não conseguia vestir o vermelho, mas isso é lá com eles. O Domingos Soares Oliveira agora vem-se a saber que punha em causa várias vezes a forma como os negócios eram feitos, e a única coisa que eu espero um dia não ver o meu Sporting metido nisto. Agora que receio muito de o ver, porque os jeitos que a coisa está a levar, os contornos que a coisa está a ter são muito semelhantes, e eu não me esqueço que na altura Vieira era levado ao colo pelos sócios do Benfica, que agora teve de ser escoltado pela polícia para sair do estádio. Bem, mas isso é tudo normal, tanto na política como no futebol, as coisas acontecem assim. O que me faz confusão mas temos memória curta. Está a acontecer agora, não aconteceu há 10 anos atrás, está a acontecer agora. Vejam como o Benfica está. O Benfica está assim, fruto de uma gestão semelhante à que Frederico Varandas está a fazer no Sporting. Peço desculpa por me estar a alongar, peço desculpa. Não. O que eu iria relembrar é que, atendendo às escutas que têm vindo a público, se calhar isso já está a acontecer no Sporting agora, não é? Que não. Eu partilho, eu compreendo, mas... Eu não quero ser o alarmista, mas atendendo ao que eu tenho lido, em que temos um diretor desportivo a ligar para um agente de jogadores e a pedir para não dizer nada ao presidente do clube. Exatamente. Eu diria que o circo está montado. Exatamente, então eu vou pegar nisso só para lhe dizer muito brevemente. E se repararmos que desde essa altura, que foi quando jogámos para a Taça de Portugal com o Casa Pia, a qualidade de jogo do Sporting decresceu substancialmente, agora podem dizer que não existem bruxas, mas que há aqui algumas coincidências, não é? Mas que há coincidências. Pronto, voltando ao tema das AGs, queria-lhe perguntar uma coisa que eu acho que no momento da história em que estamos, isto já tinha que acontecer, que é participação nos núcleos nas AGs. O associado poder ir ao núcleo e, através do núcleo, poder participar numa AG. Vocês têm algum plano para implementar uma solução dessas? Eu acho que o Covid ainda mais veio reforçar e vem-nos ensinar que só não fazemos à distância aquilo que não queremos. É óbvio que há sempre aqui questões de legitimidade, da segurança, que se colocam, numa situação, por exemplo, de uma votação. Mas também sabemos que cada vez mais tecnologicamente nos são oferecidas garantias que nos permitem a nós fazer e proceder a determinados métodos de votação, não é? Com determinado tipo de auditoria e de controlo e que garantem a fiabilidade do processo. É óbvio, ninguém vai esconder que há também muitos outros que são mais inseguros, são tendencialmente mais inseguros, mas a proposta que nós fazemos, principalmente ao nível da votação, é uma proposta que está estudada como sendo segura e que os sócios dará facilidade aos sócios de poderem, sem ter que estar, vamos dizer, fisicamente nas instalações de Lisboa do Sporting, poderem à mesma participar na vida ativa do clube. Portanto, se me pergunta agora, mas isso devia de ser em todos os núcleos? Olha, a minha resposta, francamente, é uma opinião pessoal, atenção, eu digo, não devia de ser em todos os núcleos. Mas, por exemplo, podíamos ter em atenção centrar isto nas capitais de distrito, ok? Isto é, dotar os núcleos das capitais de distrito
com todas as possibilidades de o sócio faz a sua votação e a sua participação ali. Então nós aprovoamos tanto ao Sporting Clube de Portugal e não de Lisboa, e depois temos o presidente que diz que é um clube cada vez mais virado a Lisboa quando se foi inaugurar lá a pista, a pista e a tabela de basquete. Mas nós temos que dotar os núcleos. Os núcleos atualmente são infraestruturas que estão amorfas, não contribuem para a vida associativa do clube, não por falta de vontade deles, atenção, mas porque não têm capacidade, não têm recursos e não têm apoios por parte do Sporting Clube de Portugal. E o Sporting deve de, pelo menos, por respeito aos sócios, dotar nas capitais de distrito os núcleos dessas capitais de distrito com os recursos necessários para que permitam aos sócios votar, discutir, participar, exercer todos os direitos, deveres, obrigações que estão consagrados nos estatutos do clube. E se assim não querem, meus senhores, há uma solução. Altere-se os estatutos e, mais uma vez, quem decide são os sócios. Certo, mas eu não vejo nenhum impeditivo nos estatutos, por exemplo, durante as AGs, haver um streaming seguro a passar a imagem da AG. Não, nada, que até já teve a comunicação social a filmar AGs em direto. Sim, existe a Sporting TV. Existia. E depois tivemos o espetáculo deprimente na Assembleia Geral Destitutiva de ter lá dentro a CMTV. Certo. E além disso, também nada impede que se use uma plataforma virtual, por exemplo, como esta, que estamos a utilizar neste momento, para permitir aos sócios que estão nesses núcleos participar ativamente a parte da votação. Eu ponho de lado, porque acho que é um universo completamente diferente. Sim, isso aí estamos de acordo. Sim. Os sistemas de votação, se estivermos a falar de um iVoting puro e duro, são claramente que não são seguros, não é? Se estivermos a falar de um sistema mais fechado, em que possam vir os boletins de voto diretamente do núcleo para ou aquele sistema que nós temos nas eleições dos tablets. Sim. Ok? Aí considero que se pode trabalhar com essa base. O iVoting não... Estou como a Alemanha, não é? Sabe, eu quando começou a sua questão e disse que eram universos completamente distintos, eu entendi que estivesse a dizer que o universo que participa nos núcleos, o universo de pessoas que frequenta e participa nos núcleos é diferente daquele que habitualmente participa nas eleições das decisões do Sporting, e por isso eu disse... Não, é o universo de segurança. Eu aí deixo-me que lhe diga, assumo-lhe. Não tenho conhecimentos a nível informático para poder, com firmeza, dar-lhe uma opinião. Aquilo que eu sei... Pronto, mas dou-lhe o exemplo. A Alemanha tornou o voto eletrónico através da internet anticonstitucional. Para dar uma ideia às pessoas do quão perigoso é, ok? Aquele exemplo que foi transmitido pela atual direção como um exemplo brilhante e não sei o quê, passado uns meses houve da votação eletrónica, se não me engano é na Estónia, houve uma universidade americana que foi fazer um estudo lá. Eu recordo-me disso. E descobriu que aquilo correu terrivelmente mal. E que provavelmente há discrepâncias brutais naquelas eleições. Portanto, eu voto pela internet. Aliás, tivemos agora o caso do nosso rival que teve as eleições hackeadas. Exatamente. Porque é que ninguém falou nisso? Sabe, temos, no entanto... Mas houve malta a imprimir boletins de voto e a meter no Twitter. E repara uma coisa, e os nossos são numerados, o que também... Esse era outro tema que eu ia a seguir. Porque atendendo que vai estar-se a candidatar para fazer parte de uma mesa da Assembleia Geral, como é que encara essa perspectiva de chegar e ter um sistema de votação em que os boletins saem numerados e que, se dúvidas houvesse, nós temos pelo menos uma microprova
de que permite Pronto, fazer a identificação dos sócios. Eu iria começar por aí. Primeiro, acho que é necessário e muito importante aferir se de facto aquela numeração que ali surge, aquele código, se faz qualquer tipo de relação direta ou indireta com um sócio do Sporting, ok? Pronto. Posso já dizer mas, que sim. Repara, eu não estou a pôr em causa aquilo que me está a dizer de todo, eu estou aqui, vamos dizer, a elencar as medidas que, na minha opinião, deveriam ser feitas. Em primeiro lugar, garantir que isso se observava. Observando-se isso, olha, isso depois também se tem que pensar noutras coisas eventualmente. E entretanto, e de forma muito clara, isso não pode ser, pá. Isso é um gozo. Não me leva a mal eu estar-me a rir. Não, isso é um gozo. Isso é um gozo autêntico. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Numa dessas famosas votações do orçamento, quase simultaneamente eu e outro sócio abordámos a pessoa que estava da mesa de voto e perguntámos que número era aquele. E eu tenho sido uma pessoa que tem alertado sistematicamente como é que se pode chegar a que o sócio foi que votou naquele boletim de voto. E a forma como... E o outro sócio que estava praticamente ao meu lado, umas urnas ao lado, foi respondido pela pessoa que estava na mesa de voto, e a mim chamaram uma pessoa dos serviços do Sporting ligada àquele sistema de voto para me responder. Repara uma coisa, o que é que eu vou pensar disto? É óbvio. Vamos ver o seguinte. Aquilo ali, vamos falar em bom português, aquilo ali é uma macacada, não é? Aquilo é uma macacada. Agora temos que ver a que tipo de macacada é, percebe? Isso é a minha postura, vamos ver lá então que tipo de macacada é que aqui está. Porque, como sabe, às vezes há macacadas que são tão bem feitas, não é? Que depois é complicado. Mas aquela é uma macacada interessante, porque repare, quando nós chegamos, fazemos o check-in do sócio e são impressos os nossos boletins de voto. Qual é que é o meu problema? Aqueles números identificam individualmente cada um dos boletins. E sendo que eles são impressos quando eu faço o meu check-in de sócio, as datas, horas são correspondentes à emissão do boletim à hora que eu cheguei. Portanto, este sócio chegou a esta hora e a esta hora foram impressos estes boletins. Exatamente, pronto. E respondendo, não querendo fugir à sua... Sim. E atenção, fiz só isto como análise lógica. Isto é possível fazer como análise técnica. Repare, e a desculpa, o argumento, se assim quiser chamar, que o Sporting Clube Portugal dá, de que se trata para que este código serve meramente para questões de organização interna, você só acredita nisso quem quer, não é? Porque bem sabemos que para questões de organização interna existiriam mais 1000 opções que não passasse por pôr ali um código. Olha, eu vou ser sincero, a única razão que eu aceitava para haver qualquer tipo de marcação era para garantir que não podiam ser falseados boletins de voto. E aí teria que ser uma marca d'água, uma etiqueta daquelas que não são plagiáveis da imprensa nacional da Casa da Moeda, ou algo do género. Nunca aquilo, porque aquilo claramente pode ter um fim muito perverso. Que pode ter um fim muito perverso, que devemos ter muita cautela, os próximos órgãos sociais devem ter muita cautela e não devem continuar a ignorar isso, e de facto, pela lista C falo, esse código é de forma clara, determinante e sem nenhum tipo de reserva para acabar, porque não pode haver nenhum tipo de rastreio nem de ligação entre um boletim e um sócio. Não pode. Tem que existir, lá está. É aquela conversa que nós estávamos a ter no início. Não pode existir aqui nenhum tipo de ferramentas que sejam dissuasivas dos sócios irem. E isto é só mais um exemplo do que é uma ferramenta dissuasiva. Pá, o sócio sabe, o seu voto está numerado, eles já sabem quem é que eu voto, se for preciso eu voto, mas depois aquilo não conta para nada porque há uns quantos que depois entram por trás. Aliás, nós não vimos na Assembleia Geral Destitutiva uns sacos a sair, sabe-se lá com o que lá dentro. Na Assembleia Geral agora do Benfica não vimos a entrar, foi o oposto, a entrar uma série de sacos. Portanto, isto é assim, enquanto se mantiverem os processos democráticos opacos, nunca se vai acabar
com as clivagens, com este clima de guerrilha. Para se acabar com o clima de guerrilha, a principal medida a tomar é transformar os processos democráticos em algo absolutamente transparente, claro e que não gere dúvidas, e depois no final aceitar a decisão dos sócios, seja lá ela qual for. Perfeitamente de acordo. Olha, Joaquim Guimarães da Costa, quero agradecer muito por ter conversado connosco. Adorei. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pelo convite e para mim é uma honra ter-vos conhecido aos dois. Assumo a minha ignorância, não conhecia. A partir de agora já fico muito satisfeito por o ter feito. Muito obrigado. Adorei. Obrigado. Nós. Continuação de uma boa tarde e muito obrigado por ter vindo.